Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aliás, 5 a 7. Diz assim: Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Ali encontrou um discípulo, Timóteo, filho de uma mãe judia, muito consagrada e de pai grego. Todos os amigos em Listra e Icônio garantiram que ele era um rapaz excelente. Eu li não só a primeira carta, mas li também uma passagem que está em Atos capítulo 16. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de algo muito importante em nossas vidas, que é a questão da fé. A fé, inclusive, há uma expressão muito rica do apóstolo Pedro, que diz: a fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que uma vez foi dada aos santos. E é interessante que antes de falar da fé que uma vez foi dada aos santos, ele fala sobre a prova da vossa fé, aqueles que pedirem razão do porquê que você está exercendo fé de forma tão entusiástica, do jeito que eles têm percebido. Interessante que essa fé, ela é algo que as pessoas estão desejando. Um dia desses, uma senhora, colega de trabalho da minha esposa, ela disse o seguinte: olha, eu queria ter a fé que vocês têm. Nós estamos ali compartilhando, né, da fé, falando daquilo que é possível, porque hoje em dia há uma incredulidade muito grande, né? A impossibilidade, o indivíduo não consegue pensar possibilidades. Até crentes, quando a palavra de Deus é rica em ensinar-nos sobre a questão de exercer fé, né? Marcos 9:23 diz que tudo é possível que crê. E Mateus 17:20, a palavra de Deus diz ali que se você tiver fé do tamanhozinho de uma semente de mostarda, que é uma coisinha ínfima, muito pequenininha. E então ela nos orienta, nos desafia dizendo: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, pedireis a este monte, ou melhor, ordenareis a este monte, lança-te no mar, e há de suceder, assim como você exerceu a sua fé, há de suceder. Mas você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar algo tem que sair de você, né? Algo tem que partir de você. E aí Paulo, nos orientando, ele nos dá esta ideia de que alguém serviu como modelo para alguém. E é muito importante isso, né? A gente poder olhar para
nossas raízes genealógicas, por exemplo, e lembrar que nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó eram pessoas de fé. Nunca foram para a encruzilhada acender uma vela, porque essa fé é vã, essa fé é mentirosa, essa fé é uma fé que não te leva a bom termo. Por exemplo, o salmista Davi, ele exercia fé genuína. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, não era nem a morte, era apenas a sombra da morte. Mas a fé dele era tão pura, né, que ele disse, ainda que eu veja a sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Não há situações em que o indivíduo se assusta com coisas, pensando que está vendo alguma coisa. Davi chamava atenção para o fato da sombra da morte. Não era nem a morte. Uma vez eu estava andando num determinado local, eu era garoto, lá no interior, caminhando por um caminho, um trilho, que ia me levar até o lugar onde morava, né? E aí, eu não sei se caiu lá uma folha de bananeira. E à noite, com a lua clara, tudo bem, maravilha, estou caminhando, estou vendo, né? Mas de repente eu vi aquilo lá de longe. E eu pensava que era um animal selvagem. Eu fiquei com medo. E aí, quando eu fui me aproximando, eu percebi que não era bem aquilo que a minha mente estava registrando, a minha mente estava mandando para todo o meu ser. E aí eu sendo invadido pelo medo. Mas então, e Davi não foi assim. Ele falou, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, estou no vale. E mesmo com a sombra, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Então, Paulo chama atenção para o fato dos antepassados, aliás, de Timóteo, serem pessoas que exerceram fé de verdade, né? Essa lembrança preciosa, olha só o que ele fala, essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó, olha só, transmitida por sua avó, aliás, por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, passando de geração para geração, né? A sua mãe Eunice. E aí a mãe Eunice, de forma sábia, passou para o filho. Né? Passou para o filho. E agora, olha só, o que Paulo fala? E agora a você. E o dom, aí Paulo chama atenção para o fato de que ele fez alguma coisa também para este jovem. Ele diz, olha, e o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Paulo está falando aqui da autoridade que ele tinha. Ele impôs as mãos sobre Timóteo, orou e ele recebeu o poder que existia nele. Em outras palavras, ele delegou autoridade ao jovem. Ele viu nele a condição de ser um vaso, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. E que potencial, né? Um jovem. E ele pôs as mãos e ele recebeu. Assim como Eliseu recebeu a porção dobrada, ou mais que dobrada, de Elias. Aqui não fala que Timóteo estava no encalço de Paulo, mas Paulo fala da forma com que ele foi atravessado no caminho de Timóteo e fez o que deveria fazer. Mas a ideia lá de Eliseu, da história de Eliseu, dá para nós a ideia, aliás, é passar para nós a história de que
ele correu atrás, ele ficou atrás. Ele não deixaram sair do pé de Elias, porque ele queria da porção dobrada. E é um retrato para nós que estamos em busca de um poder para sermos úteis na causa. E qual a causa? Divulgação do Evangelho. O apóstolo Paulo, falando sobre a importância da divulgação do Evangelho, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos estar dando continuação na próxima meditação sobre esse assunto. E agora nós vamos encerrar dizendo: procure esse poder. Procure como a galinha que está a ciscar. E quando ela acha um insetozinho, ela corre alegre e dá para os filhotinhos, ou mostra para eles vêm e comem. Procure assim como ela fica lá a ciscar para achar a minhoca, para achar o inseto que for. Essa foi a ideia de Spurgeon, falando da importância de uma boa leitura, a leitura da Bíblia, para você encher do poder de Deus. Que isso aconteça, essa é a minha oração, que isso aconteça na sua vida, para que você possa ser uma testemunha eficaz, uma testemunha ousada, como ele está falando, o apóstolo Paulo está falando aqui na palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.